dizer que hoje chegaria frente fria. Já tinha preparado até uma roupinha mas não aconteceu. Não aconteceu. Em tudo Deus nos ensina e Ele comunica algo. Ainda não sei o que o Senhor está comunicando, tanto calor. Mas são dias desconfortáveis, não são? Dias desconfortáveis. Existe uma palavra que Deus ele tem ministrado ao meu coração. Por esses dias, há pouco tempo, eu voltei a trabalhar. E o tempo que eu tinha com a igreja não é mais o mesmo. Quando eu tenho tempo, quando eu estou disponível, eu não estou disposta. Quando eu poderia estar aqui, eu estou cansada demais de ter trabalhado. E o Senhor, Ele ministrou algo ao meu coração, e Ele tem ministrado algo ao meu coração, que nós falamos muito. E eu até compartilhei isso com o Flávio. O Senhor, Ele não nos dá nada que nos tira do que nós já fazíamos para Ele. Nada, nada, nada que o Senhor te der, se de fato for Deus que te deu, vai tirar você daquilo que você já fazia para o Senhor. Nós precisamos transicionar de uma vida de necessidade para uma vida de propósito. E essa é a mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. E eu confesso a vocês que eu estou muito triste. Então eu gostaria de compartilhar com a igreja. E eu não sei, talvez só eu esteja vivendo isso. Estou achando que eu poderia fazer mais para Deus. Que eu gasto mais tempo hoje num horário de trabalho do que muitas vezes servir na casa de Deus. Quando essa igreja nasceu, nós ficávamos tanto tempo aqui, tanto tempo, e era prazeroso, não ficava cansada. Mas hoje eu fico tanto tempo trabalhando fora, e o cansaço e o esgotamento, ele é tão forte, que o tempo que eu tenho para estar com o Senhor, eu não estou disposta. Eu estou disponível, eu tenho tempo, mas eu não tenho disposição física. E o Senhor falou: toma cuidado com o que você está priorizando. Toma cuidado, nós precisamos como igreja tomar cuidado com o que tem sido prioridade para nós. E não nos enganarmos que servir ao Senhor é somente prioridade, precisa acontecer. O relacionamento, e eu falei isso aqui no último domingo que eu ministrei sobre uma trindade que caminha no natural, que é jejum, oração e a palavra de Deus. São três que caminham juntos. Eu não consigo ter um relacionamento com Deus se eu não jejuo, porque o jejuar é trazer o Senhor para perto. A oração, ela é o relacionamento com Deus, e a palavra é o conhecimento sobre Deus, sobre a glória de Deus. Não caminha, muitas vezes eu passei anos com o Senhor, eu só oro, eu não conheço Ele, não conheço a palavra de Deus. Passo anos com o Senhor e eu nunca jejuei, nunca ouvi falar sobre jejum. E nesses dias o Senhor, Ele tem me despertado, tem trago palavra ao meu coração, para mim, que eu preciso despertar e transicionar. E quando eu lembro de transição, que eu vou para a palavra, eu olho para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um camarada que ele pregava, mas a pregação que estava dentro da boca dele matava os irmãos. Ele acreditava tanto no que ele cria, no que ele pregava, que ele perseguia a igreja. A igreja deu início após Jesus. Mas aqueles que criam na palavra. E aí ele, quando o Senhor o cegou, quando o Senhor trouxe ele para perto, quando o Senhor ele teve um encontro com o Senhor, começou a viver uma nova vida em Deus. Ele começa a pregar e renova a sua mente.
Renova a sua mente, sabe por quê? Porque a gente pode estar dentro da igreja servindo ao Senhor e na realidade aquilo que a gente está vivendo não é de fato o que Deus Ele quer de nós. Estão me entendendo? Às vezes a gente está dentro da igreja matando as pessoas. Estamos crendo tanto em algo que na realidade saiu de mim, não saiu da palavra. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus, para saber de fato que o Senhor Ele quer de mim e o que Ele tem falado para mim, quais são as palavras pontuais para esses dias. E o Senhor Ele tem falado para mim: transiciona. O que você está fazendo não está sendo bom. Primeiro para você e depois para a geografia que você está inserida. Transiciona, porque se o teu tempo, se o teu cansaço não é o suficiente para servir as pessoas, porque eu me peguei assim esses dias não, alguns dias, estou aqui rasgando meu coração. Aquele que tem coragem para mostrar as feridas, ele está apto a pregar a palavra. Agora aquele que esconde o que vive não está apto para pegar a palavra de Deus, porque a palavra é verdade, e a verdade ela liberta, transforma, ela cura, não só a mim, mas através de mim. E o Senhor vem ministrando isso ao meu coração: transiciona, transiciona, transiciona. Queridos, nós nunca vamos estar 100% satisfeitos, nunca vamos estar 100% satisfeitos. A gente pode trabalhar muito tempo para comprar um carro. Quando a gente comprar o carro, a gente vai desejar o outro mais novo. A gente pode trabalhar muito tempo para trocar o celular. Quando a gente trocar, a gente vai falar assim: não, mas saiu agora algo que é lançamento, a câmera é top, eu preciso dela. Nós nunca estamos satisfeitos. A verdadeira satisfação, ela está em Jesus Cristo, está em Cristo, está na palavra de Deus, está em viver o propósito e sair da necessidade. E necessidade não seria a palavra. Eu não estou aqui com o meu celular, mas se você der um Google e colocar sobre necessidade e desejo, você vai ver que o que nós mais sentimos não é necessidade, é desejo. Desejo por coisas, anseio por coisas, por bens, por lugares, por posições, por evidência. Como o nosso coração anseia por isso, e nós vamos nos perdendo do propósito. Muitas vezes estamos enganados, porque em nome de Deus nós vamos para lugares que o Senhor não nos habilitou para estar. Mas deixa eu te falar uma coisa: a remoção ela vem depois. Primeiro o Senhor Ele desabilita, depois Ele remove. Existem muitas pessoas em lugares de destaque desabilitadas, como Saul, mas vai chegar o tempo da remoção. E nós precisamos tomar cuidado para que eu e você não seja uma dessas pessoas que Deus já desabilitou. Por quê? Porque nós nos perdemos o propósito, estamos vivendo os desejos, as necessidades, estamos vivendo mais pelo que os nossos olhos veem do que pelo que o Espírito está dizendo, porque o Espírito Ele fala às igrejas. Vocês estão aqui comigo? Existe uma urgência esses dias, que é viver o propósito. Eu creio nisso. Hoje talvez esteja tudo que acontece, nada é novo debaixo do sol, diz a palavra de Deus. Tudo que nós vemos acontecendo já aconteceu algum dia. Só que hoje está muito escancarado. Nós vemos tudo muito escancarado, e muito é oferecido para a igreja em pratos, em mentiras, em engano, e nós acreditamos, muitas vezes levamos para dentro da igreja, porque não conhecemos a palavra. Eu me torno refém de quem lê quando eu não leio. Eu me torno refém daquele que engana muitas vezes quando eu não entendo. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. A renovação da mente ela é algo tão séria, que ela vai te transicionar não só no interno, mas no externo. É algo que vai te transicionar no natural. E vocês estão aqui comigo? Você sabe o que faz as pessoas permanecer na igreja? A morte para o eu.
Quando nós morremos para nós, nós permanecemos. Queridos, estava meditando hoje. Esses tempos atrás Pedro ficou doente. Só que ele estava doente, eu conseguia cuidar em casa. Então eu mediquei ele. Por quê? Porque falaram que estava muito cheia a UPA. E eu quero fazer esse paralelo da UPA com a igreja agora. Queridos, se você está enfermo e você sabe que a UPA está cheia, quando que você vai permanecer lá? Quando não há mais jeito. Se você sabe, não, a UPA está muito cheia, não consigo tomar um dipirona. Eu consigo, não, eu consigo. Sabe por quê? Porque eu até cheguei com uma situação de urgência. Eu cheguei com febre, mas existe alguém com emergência. Então a emergência ele vai passar na frente. E assim é na igreja. Você sabe quando nós permanecemos na igreja? Quando nós percebemos que já não tenho mais o que fazer, é só o Senhor. Quando já não está nas minhas mãos mais, está na mão de Deus. É Ele que me cura. A minha ferida está aberta demais, Ele precisa me curar. Aí eu permaneço. Eu estou falando de uma igreja geográfica, tá? Porque a igreja sou eu e é você. Hoje o altar somos nós. Quando a gente fala assim, o fogo arderá sobre o altar, continuamente ele arderá. A gente não está falando sobre um templo físico, não. A gente está falando sobre um templo natural, sobre uma pessoa. Ele vai arder sobre mim, sobre você. Mas existe uma responsabilidade que é nossa de manter esse fogo aceso. É nossa. E assim é na igreja. Assim é na igreja. Assim é com Deus. Nós vamos para a igreja. A gente percebe que tem muitos irmãos, irmãos. E a gente vê um sendo curado, outros sendo libertos. A restauração de casamento, é a libertação do filho das drogas. É aquele que está preso, ele foi liberto e agora ele prega como gadareno para várias pessoas e pessoas são libertas. Só que aí de repente o meu pedido ele não é ouvido aparentemente. Eu não consigo enxergar aquilo que eu falo para Deus se concretizar no natural. E aí eu esqueço que eu não devo caminhar pelo que os meus olhos veem, nem pelo que os meus ouvidos estão ouvindo no natural. Eu preciso buscar um Deus que sabe o fim desde o começo e entender que Ele tem o melhor para mim. Que muitas vezes o não de Deus ele é protetivo, muitas vezes não. O não de Deus para mim e para você, quando o Senhor fala não, é protetivo porque Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, Ele sabe. Olha que maravilha ter um Deus que Ele sabe o que vai acontecer amanhã para nós. Ele sabe. Mas quando que eu tenho essa convicção? Quando eu parei de andar por necessidade e ando por propósito. E ando por propósito. Vocês estão aqui comigo? Abra a tua Bíblia. Deixa eu só ver se é esse versículo que eu quero. Jeremias 29 diz assim, 10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Continua dizendo: porque eu sei os planos que tenho a respeito, que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseia. Naqueles dias
quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para sua terra. Olha aqui. Existiu dois lugares geográficos que a Bíblia ela vai relatar: o Egito e a Babilônia. O Egito ela vai falar, conhecidos, tá? Que nós sempre falamos. O Egito vai falar de um povo que foi conduzido, o deserto, foi conduzido para esse lugar. Lá o Senhor saciou esse povo. Lá o Senhor cuidou desse povo. E lá o Senhor tirou esse povo desse lugar. Mas também vai falar da Babilônia. A Babilônia é um lugar que Deus ele não nos tira. Nós precisamos sair. Babilônia vai falar sobre uma mentalidade. Babilônia é um lugar de desejos, é um lugar de luxúria. É um lugar de anseios, é um lugar que eu olho, desejo, quero, e muitas vezes por desejar eu fico. E aqui nessa passagem o Senhor ele está falando: eu vos deixarei na Babilônia por 70 anos. E depois eu os tirei, porque eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês. Eles são pensamentos de bem e não de mal, para conduzir ao futuro que eu preparei para ti. Muitos de nós hoje vivemos na Babilônia. Uma Babilônia não física, mas espiritual. Uma Babilônia de aprisionamento. E nós costumamos dizer que a maior prisão é aquela onde eu não sinto mais o peso das algemas. Eu acho que eu estou livre, mas eu estou preso. E hoje o Senhor ele quer. Vocês estão aqui comigo? Hoje o Senhor ele quer ministrar o nosso coração. Saia dos desejos, das necessidades e vá para o propósito. Transicione sua mente. Alguém aqui gostaria de transicionar a mente? Gente, eu preciso disso diariamente. Diariamente eu preciso acordar e falar: Senhor, transiciona a minha mente. Diariamente o eu que eu achava que estava morto quer reviver. Eu percebo que o batismo, o único batismo, ele precisava acontecer todos os dias, porque eu achava que o velho homem estava morto e ele está vivo. Aí existe um batismo que eu preciso fazer todos os dias, renunciando os meus desejos para viver o propósito. Entendendo que Deus, ele sabe os pensamentos que ele tem ao meu respeito. Queridos, nós temos um Deus que sabe o que ele tem ao nosso respeito. Eu não preciso andar ansioso, sem esperança, preocupado. Mateus 6:25 diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se não terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, o corpo ele não é mais do que roupa. Quantos de nós nos preocupamos e nos perdemos do propósito, porque olhamos para aquilo que o nosso físico precisa. Gastamos mais tempo com coisas do que com o Senhor, com o propósito para o mundo que Deus rejeitou, e amando o mundo que Jesus rejeitou, do que amando o que Deus ele sempre amou. Ei, o que Jesus ele sempre amou. A obra de Deus aqui na terra. Existe uma obra que hoje o Senhor nos chama para continuar. Hoje não, desde o dia que ele te chama. Estou falando hoje porque eu estou aqui. Desde o dia que o Senhor ele te encontrou, que você encontrou a Deus.
O Senhor nos ama desde o princípio, mas teve um dia que nós decidimos, achamos que nós aceitamos o Senhor, foi Ele que nos aceitou. Eu não tenho a capacidade de escolher um Deus que tem o infinito por morada, que a terra ela é extrato dos pés dele. Ele decidiu me amar, Ele decidiu me chamar, escrever um plano e me colocar no plano deles, está entendendo? E nós precisamos todos os dias decidir viver esse propósito. Eu vou levantar pela manhã. Tu já acordou e já falou assim, para quantas pessoas eu vou pregar hoje? Ou é loucura para nós? Ou é loucura, queridos, eu prefiro ficar com a loucura de Deus do que a sabedoria de muitos homens. Porque a loucura de Deus, né? A palavra fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então nós olhamos e falamos, Deus é doido. Dá a face. Bateu no meu rosto, eu vou dar o outro. Esse Deus é louco. Perdoar, se vive me enfrentando, eu prefiro ficar com aquilo que eu acho que é doideira de Deus. Eu prefiro a sabedoria de Deus do que a sabedoria dos homens. Quantos aqui preferem? Você está vivendo a sabedoria de Deus? Nós estamos vivendo? Estamos aplicando ela na nossa vida, porque saber e não fazer de nada serve. Queridos, aquilo que eu preciso trabalhar porque eu preciso pôr comida no meu prato. Eu preciso comprar roupa. Eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar um carro. Queridos, quando diz pra mim que a minha insuficiência limitou os céus? Quando que aquilo que eu não podia fazer limitou o que os céus ele ia determinar ao meu respeito? A Bíblia traz alguns exemplos claros e eu quero relembrar você. Porque nós esquecemos, temos uma amnésia espiritual muitas vezes e decidimos ganhar o mundo na força do nosso braço, esquecendo que tem um Deus que olha por nós, que se eu pedir, Ele vai fazer, se estiver de acordo com o que Ele quer. Porque eu prosperar naquilo que Deus não aprova, queridos, nada vale. Quando que a insuficiência, quando que a limitação terrena limitou os céus? Eu quero lembrar você que na Bíblia diz que o Senhor alimentou mais de 5.000. Era 5.000 homens. 5.000 homens, e as mulheres tinham muito filho. Imagina quantas pessoas que eram, digamos que cada uma tinha 2. Tinha ali umas mistério. Mais ou menos umas 10.000 pessoas, então. 15.000. A mulher gostava de fazer filho, os homens gostavam, tinha que crescer. Eu queria uns 12, mas não veio. 12 não, mais 2. Estou esperando para ver, né? Não, mais 2. Mais 2. Pedro, Tiago e João. Já tem o Pedro, falta o Tiago e João. Oh, glória. Quando que a falta terrena limitou o que os céus ele vai fazer a nosso respeito? 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Mais para frente a palavra vai dizer, alguns versículos depois, já não era mais 2 peixes, era 5 pães e alguns peixes. Eu quero ler com você porque eu quero te mostrar que sobra. Deus ele alimenta e ainda sobra. Queridos, aquilo que Deus nos dá é para transbordar. Aquilo que Deus nos dá transborda. Eu não preciso reter. Porque nós estamos retendo as coisas? Porque nós estamos ganhando pela força do nosso braço. Não é Deus que está dando. Por que falta? Porque não é Deus que está dando. Quando Deus der, não vai faltar. Quando Deus prosperar, não vai faltar, vai transbordar, porque é Ele que faz. Mateus 14:20 diz: todos, 5 pães e 2 peixes, primeira multiplicação, todos comeram até ficar satisfeito. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Oh meu Deus, eu quero viver essa multiplicação. E os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens. Fora
mulheres e crianças. Sem contar as mulheres e as crianças. Gente, as crianças comem. E as mulheres então? Valei-me Jesus. Tem vez que eu como mais que o Flávio, Não dá para comer por peso, não. Coisa boa. A gente quer comer à vontade, né? A gente gosta da multiplicação. É só eu? É só eu? Não, eu sei que você come também, Miriam. Segunda multiplicação. Queridos, houve a primeira multiplicação. Os discípulos caminhando por um propósito, mas não entendendo o propósito. Gente, a pior coisa é caminhar em um lugar e não compreender. Aquele que entende a geografia que Deus inseriu, ele rompe. Não fica perdido, disperso. Já viveram a multiplicação, depois mais para frente o Senhor, vamos de novo para ver se eles entenderam. Mateus 15, pulou do 14 por 15, uai. Mateus 15, 37. Todas as pessoas comeram e se fartaram, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que havia sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os que mais comem. Não limite Deus. A nossa situação natural nunca limitou o que o céu ele quer fazer. A nossa falta nunca foi falta para Deus. Nunca foi. Nunca foi. Nós precisamos transicionar a nossa mente. E você sabe o que é transicionar a mente? É passar de perseguidor para perseguido. De ser servido para servir. Muitas vezes de escravo para de chefe para escravo. Eu trouxe mais 2 exemplos. Houve também o milagre na boda de Canaã. Primeiro milagre de Jesus, que vai estar relatado lá em João 2. Houve uma festa de casamento. Jesus, ele estava lá, todo mundo feliz, porque vinho representa alegria. Foi servido vinho para todo mundo durante o casamento. Só que certo tempo do casamento o vinho acaba. A mãe de Jesus, sabendo quem ele era, porque a todo tempo a palavra diz que ela olhava para Jesus desde o princípio e guardava no coração aquilo que ele fazia. Então ela sabia quem ele era. A palavra diz que ela chama Jesus de canto e fala assim: filho, dá um jeito aí, acabou o vinho. Ela vai passar vergonha. Imagina, vamos falar que a festa acabou, a comida, acabou a bebida, acabou a alegria da festa. Vão ter que mandar os convidados embora. Ele fala assim: ô mulher, ainda não chegou a minha hora, para. Mas ele sabendo, o próprio Deus na terra, com seu grande amor, infinita misericórdia, a sua grandeza, toda autoridade estava sobre ele. As águas o ouvia. Tudo ouvia o Senhor. Se ele falasse esse monte vai se transbordar daqui, vai. Se ele falasse assim, a figueira vai secar, não vai ter mais fruta, ela secava. Essa água agora vai se transformar em vinho, ela se transformava, porque estava tudo sobre ele, é tudo sobre ele. A autoridade estava sobre Jesus, e está até hoje. Então, se eu estiver com Jesus no momento da minha necessidade, queridos, se eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho tudo, é o suficiente. Não saia do propósito para a necessidade, não se perca. O que adianta eu conquistar grandes coisas se eu não estiver com o Senhor? Tudo que eu conquistar longe de Deus serão coisas que a terra, que as traças, o ferrugem eles vão comer. Mas tudo que eu conquistar a partir do Senhor, nele, queridos, serão conquistas eternas. E o Senhor, ele transforma a água em vinho de novo, mais uma vez. Esse foi o primeiro, tá? Jesus, ele faz, ele transforma. Ele fala, vai lá, busca as botijas, enche elas de água. Enche elas de água. E aí ele coloca, e ele ora sobre elas. Queridos, isso é um ensinamento.
Quantas vezes eu quero viver a multiplicação do Senhor e eu não entrego para Ele? A multiplicação aconteceu porque Jesus primeiro entregou e repartiu. A transformação aconteceu porque o Deus na terra entregou por Deus Pai e o Deus Pai fez. Muitas vezes eu quero viver coisas em Deus, mas eu não entrego para Deus. Eu faço com as minhas próprias mãos. Espera aí, se isso aqui não se transformar em vinho, eu pego um tanque e eu boto aqui e vai virar vinho. É assim que a gente faz. A gente está vivendo muito no natural e o Senhor tem chamado uma igreja para viver o sobrenatural aqui na terra, porque Ele não mudou aquilo que Ele fez no passado. Sabe a multiplicação dos peixes e dos pães? Ele quer fazer hoje na minha e na sua vida. Nós precisamos crer. Vocês estão aqui? Nós precisamos crer. Quem mudou fomos nós. Deus, Ele não mudou. Queridos, a unção que estiver sobre você, sobre ela você vai caminhar. O que está sobre você? O que está sobre nós? É óleo fresco, é óleo do Senhor, é a palavra de Deus? Ou o que está na minha cabeça sobre mim? O que me governa são necessidades. Quantos lembram da viúva de Serepta? Houve um tempo de fome, muita fome. A viúva tinha uma botija, numa botija grande, um pouquinho de farinha. Essa farinha era o suficiente para ela, o filho comer e morrer. Só que o Senhor manda um profeta à casa dela, porque o Senhor, Ele pode ir lá, porque a insuficiência dela, o que é insuficiente para ela, o que está acabando para ela, para mim tem muito. Em mim tem muito, no céu tem muito. A minha palavra, ela é suficiente. Então vai. Vocês estão entendendo? Gente, quantos de nós olhamos, lemos essa Bíblia e aplicamos ela em nós? Quantos de nós entendemos que ela é verdade? Queridos, nós temos a palavra de Deus, não precisamos viver ansiosos. É fácil? Não. É facinho de falar e dificinho de viver. Mas é possível. Mas é possível, porque a possibilidade, ela não está em mim, ela está em Deus. A possibilidade, ela não vem de mim, ela vem do Senhor. E essa viúva, ela fez o pão e repartiu. E não faltou. Não faltou. Não faltou na botija dela farinha. Não faltou, queridos. Se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Quantos aqui lembram do maná no deserto? Quantos lembram do maná no deserto? Queridos, nós estamos querendo viver coisas em Deus, mas nós não estamos nos colocando no lugar para viver essas coisas. Eu vejo várias pessoas falando assim: ai, é guerra. Eu estou na guerra, eu estou na prova. Queridos, só há guerra para quem decidiu lutar. Houve um tempo na vida de Davi que Davi, ele vai e decide ficar em casa. Ele já estava olhando, os olhos dele estavam desejando algo que não era o Senhor que tinha colocado para ele. Estava desejando alguém. E ele vai para a varanda e se distrai, se perde no propósito. O rei não vai para a guerra, manda só o pessoal, só o exército, os militares, enfim. E fica na varanda e se depara com algo que estava dentro dele, um desejo que estava dentro dele. Eu quero te falar hoje, eu queria que ficasse isso no teu coração. Fique cá, sabedoria de Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Aplique,
creia. Uma vez eu trouxe uma ministração aqui e eu falei assim, olha, nós precisamos crer de fato naquilo que nós falamos que nós cremos. Existem pessoas no leito de hospital que falam assim, olha, agora é só o Senhor, agora não, sempre foi. Agora é só oração, agora não, sempre foi. Agora é só Jesus para fazer, porque acabou tudo. Não é agora, sempre foi Ele. Sempre foi. Nos distraímos do propósito por causa de coisas. E muitas vezes nos distraímos do propósito por causa da igreja. Quantos já saiu de uma igreja por causa de um irmão? Não precisa levantar a mão, não. Mas isso acontece com muitos. Se você saiu por causa de uma pessoa, você nunca esteve por causa de Jesus. E se encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, que tu vai estragar. Não existe perfeições nas pessoas. Eu não sou perfeita, erro todos os dias. É como eu disse, todos os dias eu preciso muitas vezes olhar no espelho, colocar a mão na minha cabeça e falar, sai agora. Todo mal. Tem dia que eu acordo com o espírito de, eu acho que quero lutar jiu-jitsu, muay thai. Acordo com vontade de brigar, eu quero guerra. Tem dias. E eu preciso olhar para o Senhor e pedir, Senhor, me ajuda. Eu percebo que o Flávio vai saindo. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma boa esposa, uma boa mãe, ser uma boa vizinha, ser uma boa amiga. Queridos, não saia da igreja por causa de pessoas. Saia se Deus falar para você sair. Existem muitos tempos, muitos tempos está errada a palavra, mas existem alguns momentos da nossa vida que Deus nos direciona de alguns lugares, não é porque a gente é ruim ou porque a igreja é ruim, é porque aquele não é o seu tempo mais para aquele lugar. Não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Jesus ele é. Muitas vezes aquilo que o Senhor ele quer fazer na sua vida não está mais ligado àquela geografia. Ele vai falar assim, olha, pega as tuas coisas, saia da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Não é assim? Isso acontece dentro da igreja também. Eu sei que existe eu vivi isso. E muitas vezes, teve uma vez que eu me desliguei de uma igreja. E foi a única igreja praticamente que eu me desliguei. E a gente já sai com medo do pastor amaldiçoar a gente. E sair com aquela maldição para os próximos dias. O pastor me amaldiçoou. Falou que eu não vou prosperar agora, que eu sou rebelde, que eu vou voltar. Todo libertador, uma hora ou outra, ele vai ser confundido com rebelde. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Moisés. Todo libertador, se Deus está te tirando de um lugar para te levar para um lugar de libertação, que Ele vai fazer através de você, você vai ser confundido com rebelde. Isso sempre vai acontecer no caminho. Mas eu não posso parar. Há um tempo atrás eu mandei uma mensagem para umas meninas e eu falei assim, olha, não para. Queridos, um maratonista, ele treina muito para um dia de competição. Quando chega na competição, parece que o treino não valeu de nada. Chega no meio. Eu nunca fui maratonista, não quero ser também não, porque eu não sirvo para correr muito. Teve um tempo atrás que eu estava fazendo um concurso, que ele ia correr na Anchieta, eu não aguentava. Tem como eu voltar de ônibus? Chegava aqui no Riacho, eu queria comer pastel, para recuperar o que eu tinha perdido já. Eu falei, que coisa, e ele correndo, eu falei, não, que é isso? Fui algumas vezes só, depois parei.
percebi que isso não é para mim e tá tudo certo. Uns vão ser chamados para umas coisas, outros para outras, tá tudo certo. Assim, talvez eu seja um braço, ele era a perna, ué. Né? Corria, eu não corro. Mas o maratonista, quando chega na hora da competição, ele começa. Ele vai numa velocidade que ele não gaste toda a energia, porque vai chegar no meio do percurso, o corpo já vai estar esgotado, e aí começa a vir as dores. Dores nas pernas. Começa, ele precisa focar. Ele precisa ter o foco na onde ele vai chegar. Muitas vezes vem o desgaste físico, mas ele precisa continuar. Ele tem um foco. E assim é dentro da igreja. Se eu tenho um foco, vai doer. A caminhada muitas vezes vai cansar, vai vir um desgaste físico, muitas vezes mental, mas eu preciso continuar. Se eu tenho um foco, quem sabe para onde está indo não vai parar. Quem está perdido no propósito, qualquer lugar serve. Se eu não sei para onde eu vou, se o Edivan hoje falar assim, ó, vamos fazer isso, e for algo que for totalmente contrário daquilo que Deus está falando, é o homem de Deus, vou ouvir. A mesma coisa eu para ele. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer. Ele sabe, se ele tem convicção, foco no propósito, não vai ser eu que vou parar ele, limitar o que Deus já falou. Muitas vezes vai cansar, vai doer. A corrida e a caminhada e o propósito, ele cansa, mas eu não posso parar. Senão, já não serei mais que vencedor. E aqui não tem derrotados, amém? Vocês estão me entendendo? O que eu estou sendo clara? Viver o propósito de Deus não significa a ausência de dor, de medo. Amém. Deus tem um propósito para todos nós. Eu acredito que se eu perguntar aqui, no secreto, para cada um de vocês, talvez nós não vamos ser não vai ser claro o nosso propósito, mas eu vou falar, eu tenho um propósito. E eu quero te dizer, você está vivendo esse propósito aqui na terra, e o propósito ele não tem a ver comigo e com você. Não adianta você olhar para mim e falar assim, olha, o propósito para mim ele é diferente do que para você. O propósito de todos nós, ele está contido aqui na Bíblia. Não tem como errar. Não tem como ser um propósito para mim. Existe um propósito estabelecido para todos nós. Estabelecido para todos nós. Talvez uns vão fluir em algumas coisas, outros em outras, mas o foco será somente um. Perder a minha vida para achar ela em Cristo. Talvez eu precise morrer. Eu ouvi isso uma vez, isso foi tão impactante que eu falei assim, meu Deus. O pastor olhou e falou assim, morre logo. Tá vivo demais. Por isso que anda preocupado, se preocupando, não consegue perdoar. Só dá para viver em Cristo quem morreu para o mundo. Não existe outra forma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai primeiro no Filho. E quando que eu nasço, as coisas que são reconhecidas em Deus, a partir de Cristo, diz a palavra de Deus. São as coisas criadas, feitas e realizadas a partir de Jesus. Talvez eu não tenha claramente o meu propósito específico, mas existe algo que Deus nos chamou, Deus chamou todos. E de pregar o Evangelho por todas as nações. Quantos de nós aqui têm pregado esse Evangelho? Quantos têm coragem de pregar? Quantos de nós eu estou me colocando, queridos? Quantas vezes, de 7 dias da semana, para quantas pessoas eu consigo pregar? Quantas pessoas eu tenho pregado?
Quando o nosso propósito ele tem a ver com o Senhor, eu vou sair na rua e já vai resplandecer a glória de Deus em mim. Preciso terminar. Vai resplandecer a glória de Deus em mim. Quando eu vivo o propósito de Deus aqui na terra, eu preciso finalizar. Quando eu vivo o propósito de Deus aqui na terra, eu encontro satisfação, que não é nas coisas, é em Deus. Se a minha satisfação está no meu trabalho, está no quanto eu ganho, está na minha casa cheia, está errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Existe uma ordem aí, existe uma ordem aí. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, eu vivo Ele. Eu não só prego a sua justiça, eu vivo a justiça de Deus. Eu não sonego impostos. Eu não ando no ônibus com cartão de outra pessoa. Eu não fico devendo o irmão. Justiça. Igreja verdadeira. Preciso renovar a mente. Queridos, quantos crentes caloteiros vai ser reprovados no último dia? Porque tudo que eu faço, que eu prejudico o meu irmão, eu vou ser responsável por isso. Existiam os 10 mandamentos anteriormente. 10 mandamentos que se resumiam em 2. Desde o princípio, do 1º ao 4 tinha a ver com Deus. Já tinha a ver com Deus. Não fará deuses. Já tinha a ver com o Senhor. Não tomar o nome de Deus em vão. Já tinha a ver com Ele. Jesus ele veio e falou assim: eu resumo em 2. Ele falou assim: eu vou resumir para vocês não estão entendendo. Do 5º até o 10º já tinha a ver com o seu irmão. Não matarás, não roubarás, não fará mau testemunho. O que é isso? São coisas que eu faço que prejudicam o meu irmão. Se o Senhor não veio para abolir a lei, veio para cumprir. Nós precisamos nos alinhar hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, haverá muitos que estão pregando em nome de Deus, expulsando em nome de Deus, mas vai ser varão reprovado, vai ser reconhecido diante do mundo, mas reprovado diante de Deus. E ai daquele, a palavra de Deus fala, ai daquele por onde entrar o pecado, ai daquele que fizer o irmão cair, ai daquele. Eu não quero esse ai no último dia. E ninguém aqui vai errar. Esses dias eu falei algo, não posso falar porque a pessoa quase que eu disse, boca grande. Esses dias eu estava conversando com a pessoa e eu falei: tome cuidado, viu? A geografia que você está estabelecida, você sabendo que está contaminada, você o Senhor ele vai te tirar. Se você não sair, toma cuidado. A esposa de Ló, ela falou: querido, você sabia que o sal, ele era algo que era mais valioso? Sal. E ela foi transformada naquilo que de fato tinha valor para ela. Mas ficou. Porque aquilo que tem valor para mim vai ficar junto comigo. Já não será mais somente eu reprovado, mas será eu e a minha oferta. Cuidado com o que tem tomado nosso coração. Eu com grande temor eu vim falar: cuidado, porque você não vai ser pego como despercebido. Não me falaram. Não falaram. Senhor, anota aí essa data. E se acontecer comigo, venha, sente na minha mesa. Sente na minha mesa. Nós temos coragem para abrir a nossa casa e falar: sente na minha mesa. Eu tenho coragem para estar aqui na igreja e dar meu WhatsApp na mão de qualquer irmão. Quantos têm coragem? Nós não somos aquilo que expomos, somos aquilo que escondemos.
Por que que quando Jesus veio, já não era mais se você matar fisicamente, matou fisicamente, não, adulterou, vamos apedrejar. Agora já não mais, já o Espírito está dentro, já a palavra está em nós, é aquilo que eu fizer dentro, é no secreto. Eu só pensei, eu já adulterei, eu só pensei, eu já matei. Ao maior, queridos, pensa. Por muito tempo eu pensei, eu falei, gente, está vivendo o tempo da graça, glória a Deus, Deus nos escolheu, já preguei isso. Já preguei isso com imaturidade. Deus me escolheu para viver um tempo da graça. Olha como eu estou bem. Não vou ser apedrejada, porque sou uma falsa, mentirosa, sem vergonha. Queridos, se nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos nos voltar para o Senhor com lágrimas nos olhos, com temor e tremor. Queridos, não brinque com aquilo que Deus leva a sério. Isso é uma palavra que está gritando dentro do meu coração. Filha, não brinque, não brinque, não brinque. Eu te chamei, se coloque agora, se coloque, esteja no lugar que eu te chamei, para não haver a remoção. Eu não falei para você deixar porque que você está fazendo. Eu não falei para você crer porque que está desacreditando. Eu não falei para você parar por quê? Por que que você está fazendo? Eu vou te remover. Eu não quero ser removida. Queridos, viver o propósito é permitir que o Espírito Santo viva através de nós, é crucificar a nossa carne e as nossas paixões, é refletir a glória de Deus. O que as pessoas veem através de nós? O que estão enxergando em nós, igreja? Moisés, ele ia para o monte, ficava com o Senhor. Quando ele descia, a face dele resplandecia, porque se nós estivermos com o Senhor, a nossa face vai resplandecer. Quando que nós não estamos com o Senhor, isso é visível. Isso eu não estou julgando, não é julgamento, é a palavra de Deus, e contra a palavra não há argumentos. Quando que eu não estou com o Senhor? Quando eu não resplandeço a glória dele na terra. Moisés demorava um tempo, o que ele fazia? Demorava um tempo para ir ver com o Senhor. Aí o que ele fazia? Não, eu preciso esconder minha face, porque eles precisam acreditar que ainda está resplandecendo. Falso. Volta para o Senhor. Ninguém precisa esconder. Hoje não há nada, não há, o acesso está livre, queridos, está livre. Não há nada que bloqueie o nosso acesso ao Senhor. Eu não preciso de uma oração de pastor, de profeta, não preciso. O Senhor está nos chamando para um lugar de intimidade. Ele quer brilhar a glória dele através de mim e de você. E a terra, ela está cheia da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi rasgado. Quem vive aqui depois que o véu foi rasgado? Somos nós. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transformará gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vocês estão aqui? Precisamos viver em Cristo, morrer para nós, passar tempo em oração, entregar a Deus os nossos anseios e desejos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez. Você tem agradecido? Ou vai agradecer? Queridos, quantos de nós, estou falando isso de mim, quantas vezes o pé está doente, eu falo, Senhor, da saúde, mas quando Ele tinha eu não agradeci. Não é assim. Eu não preciso orar para que Deus Ele me proteja de algo, se eu já oro todos os dias, porque Ele já está protegendo. Deus Ele já faz, queridos. O problema é que nós queremos ver coisas muitas vezes visíveis. Eu preciso estar no dia mal para ver o que Deus está fazendo. Deus Ele está fazendo todos os dias. Hoje é a glória de Deus manifesta aqui na terra, por eu e você ter levantado hoje e ter saúde e ter a nossa família.
Isso é para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Nós temos nos levantado, queridos, quando que nós temos a capacidade de contar os nossos dias, os cabelos da nossa cabeça, quando diz para mim. Muitas vezes eu tenho um trabalho que é mais difícil, e aí eu falo assim, eu vou orar para me voltar em paz. Mas queridos, esses tempos atrás, eu ouvi um testemunho que doeu tanto o meu coração. O rapaz não tinha nenhum trabalho difícil, um trabalho perigoso, um testemunho não, um testemunho, uma terrível, mas contou para mim como testemunho. O moço tinha ido, acho que algumas pessoas conhecem, mas eu não vou falar nome, não precisa falar, mas ele tinha ido, a esposa estava grávida, tinha ido levar a esposa para ganhar neném. Lá no momento do parto, a esposa perdeu o bebê, a filha dele de 5 anos que estava em casa, queridos, em casa, queridos, não há nada que nos proteja se não for a glória de Deus. O filhinho que estava em casa, o portão caiu em cima da menina e matou a menina. Ele perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Queridos, nós precisamos viver com esse temor, que nada está no nosso controle, a nossa vida não diz respeito a nós. Se hoje o Senhor quiser ceifar, Ele leva, mas como que eu vou estar diante do Pai? Nesses 34 anos que eu vou fazer, que eu estou vivendo para o Senhor, como está a minha vida? Eu me encontro achada, aprovada, e eu li isso aqui no começo, nós estamos aprovados diante de Deus. Que temor, a igreja precisa ser tomada de temor e zelo pela presença. Perdemos o zelo, não amamos mais a presença de Deus. Vivemos como se Jesus não fosse voltar, mas Ele vai voltar. Logo em breve Ele vai soar dos céus e vai vir buscar os que estão santos, brancos como a neve. Isso é uma verdade, igreja, isso não é mentira, isso é uma verdade. Se o evangelho ele não partir daí para nós, não está valendo a pena, para agora. Precisamos viver para Cristo e morrer para nós mesmos. Ter uma vida de gratidão, agradecer ao Senhor, queridos, ser gratos. Quer perceber uma pessoa que não é grata, só vive reclamando. Só vive reclamando. Eu já contei, eu preciso parar, mas há um tempo atrás nós tivemos uma moto. Eu não posso falar mal do Flávio, porque está acabando com todo mundo. Os meninos estão me chamando, está falando mal do pastor. Aí tem um corinho que diz, e se falar mal do pastor, vai ser comida de bicho. Eu não quero, né? Então, isso é um corinho. Esqueci o que eu estava falando. Da moto. Gente, o Flávio tinha um espírito murmurento. Tinha, agora ele não é. Não é, pelo amor de Deus, não estou falando mal. Tá? Ele não é. Mas ele murmurava tanto, porque ele comprou uma moto, ele que comprou, e falou que foi Deus que falou. A pior coisa é nós acharmos que Deus está falando nas nossas emoções. Peraí, eu vou fechar monopólio com você, tá? Vou fechar com a roupa, o que vocês decidirem está falado. Cara de palhaçada, que Deus não é assim não. Pois ele comprou uma moto em nome de Deus, pois ele era tão parceiro que mais ele carregava ela do que ela carregava ele. Era vergonha que eu passava. As meninas me esperando no trabalho, falando, compramos uma moto top, não tinha visto, fui pelo que ele falou. Quantos de nós fazemos isso? A gente vai pelo que o irmão falou, nem ouvimos Deus falar. Ele falou, não, é top, é da hora, que não sei o quê. Quantas que ela é cilindrada? Nem entendia. 200 cilindradas. Eu falei, uau, vamos pra praia rapidinho, vamos chegar rapidinho lá. No primeiro dia ele já chegou empurrando, ô vexame, a porta da empresa. Eu não sei por que eu fiz isso na minha vida. Mandei, eu falei, Flávio, eu comprei uma moto, tá top e tal. As meninas tudo que saía no mesmo horário que eu. Vendo a cena, não dá nem para falar como que foi a cena. Foi dolorosa, tenebrosa. Na hora eu queria cavar um buraco. Eu falei, que acho que é isso? Que maldição, porque a ausência da... Não vou falar, mas que acho que é isso?
Daí em diante, por que entrou a murmuração? Porque ele ouviu a voz que era dele e falou que era de Deus. E nós erramos assim. Porque nós reclamamos, muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós pedimos para Deus. Mas graças a Deus, não foi simples esse... É o quê? É o quê? Não foi simples ele se desfazer dessa moto. Aconteceu muitas coisas, mas ele entendeu que ele precisava parar de murmurar. E daí em diante foi só vitória. Deus nos abençoou. E Deus, ele faz assim. Deus, ele faz assim. Nós precisamos ter um espírito de gratidão, agradecer pelo que nós já temos. Se Deus vai nos dar, é só Ele que sabe. Nós precisamos pedir aqueles que vivem por propósito. Nós precisamos pedir a orientação do Senhor, pedir que Ele nos guie, levantar pela manhã e falar: Senhor, me direciona para o faminto, para o enfermo, para o órfão, para a viúva. Me direciona. Essa palavra não é uma palavra muito fácil de ser digerida, mas a palavra de Deus, ela é assim, não é? A palavra de Deus não é muito fácil de digerir. E quando nós estamos na palavra de Deus, muitas vezes nós vamos colidir com a vontade de Deus e a nossa vontade. Mas se nós nos submetermos, nós vamos viver o melhor dessa terra. Se nós tivermos uma vida por propósito de Deus, tá? De Deus, o propósito que Deus nos chamou para viver aqui na terra, nós viveremos os melhores dias das nossas vidas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você que pode. E se essa palavra ela falou com você, comece a orar no seu lugar. Se a palavra não falou com você, se não tem nada a ver com o que você está vivendo, você tá na paz. Pai, nós te damos graças, Senhor, essa noite. Senhor, me ajuda a viver o teu propósito aqui